Estamos esperando o nosso amigo Nelson para começar o nosso bate-papo. Grande Luciano. E aí, Michael? Fala, Thalita. Estamos todos esperando, Nelson. Nadi, tudo bem? Olha ele aí. Vamos convidar ele. Fala, Fê. Boa Olha noite, aí, rapaz. E aí, beleza? Nelson? Bom, Beleza, tranquilo. tranquilo. Bota sua câmera um pouquinho mais para baixo aí pra gente ver que você tá sem Vai bigode. aí, que eu tô Aí, debutando. garoto. É Então, uma pessoa nova aí, uma nova pessoa. e queria até o bigode para ficar diferente. É, rapaz, coisa linda. Ficou melhor? Ainda tá. Aí, doutor. Não, tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu ver o que eu consegui fazer com o fone aqui. Não, se não funcionar, fica só com. Mas e aí? Tudo calmo? Quarentena tá boa? Rapaz, eu não aguento mais, né? Vou te contar que falta do olhar no olhar, né? Do tete a tete. Só dentro de casa. Eu tô acostumado com home office há muitos anos. Mas assim, dessa maneira, não, né? É Assim muito fica home complicado. office, É com muito, certeza. cansa. Final do dia a gente já fica com os olhos já doendo, tanto assistir live, web, né? Um treinamento, tudo na Tá base bom. do celular. Então, beleza. Vamos lá? Vamos Vou lá. apres- Pouca gente sabe, mas o Nelson ele fez marketing estratégico com faculdade, completou essa faculdade, correto? Isso. E o direito você não completou, né? Você parou no meio do caminho. Fiz 3 anos. Tá ótimo, bom. Começou como vendedor na Mucambo. Mucambo ainda existe, né? Olha, existe, só que passou já alguns anos para a mão de um grupo, né? Um grupo francês. Eu não sei como é que está hoje, porque eu nunca mais acompanhei a parte da Mucambo, Uber Seguros, eu não me envolvi mais. Não sei como está hoje, mas acredito que ainda esteja com esse grupo. Show. Na Mucambo você era vendedor, e aí na BD também vendedor, na É, na B, Nestec. eu Hum, cheguei até a parte de vendedor, como se fosse um vendedor supervisor, que eles chamavam de vendedor sim, analista. legal. Aí eu saí e fui para tentar a parte de lojas, né? Na Nestec. Na Tinha um grupo. Nestec você já foi como supervisor gerente. Isso, já fui direto como supervisor gerente de loja. Na Abbott também. Na Abbott eu entrei como vendedor e saí como gerente regional. Ah, legal, legal. E aí você ainda foi dono da empresa que foi a Ledan durante o quê? 3 anos? Um pouco Seis mais? anos, 6 anos, coisa boa. 2005 a 2011. Então, pessoal, essa aí é mais ou menos bem rapidamente a trajetória do Nelson. Quem tiver alguma pergunta dessas experiências que o Nelson teve, também vai colocando na caixinha da interrogação, que facilita aqui o amigo. Né? Essa caixinha de interrogação facilitador, porque quando vão subindo aqui as mensagens, às vezes a gente se perde. E aí eu consigo me orientar pelas interrogações aqui, pelas perguntas. E já começando com umas perguntas, o Luciano e a Fernanda, eles fizeram uma pergunta bem parecida, então eu coloquei os dois numa mesma pergunta, que foi quando e como você começou nesse ramo de vendas. Então, quando que você entrou lá na Mucambo em 1950, mais ou menos, né? Quase isso. Bom, na época eu tinha cabelo preto, né? Então, É isso era aí. bom recordar e viver. Foi em 1988. Eu Bom, trabalhava até então no ramo da construção civil. Foram 12 anos aí trabalhando com peão. Aí, em 88, eu resolvi mudar. Não sim, estava satisfeito, aí disse, bom, vou procurar novos desafios. E eu tinha já
uma certa afeição por esse ramo de material médico. Eu ficava de longe já paquerando e tal. E aí surgiu, naquela época, eu preparei meu currículo, surgiu um anúncio no jornal. Naquela época era anúncio pelo jornal, né? Sim. Então eu enviei, era um anúncio fechado, eu enviei para a caixa postal meu currículo e fui chamado para uma entrevista. E aí que eu passei na entrevista, eu descobri o que era a fábrica de luvas cirúrgicas no Mucambo. Legal. Então isso foi no final de 88, né? E Sim. daí eu entrei e estou nesse ramo até hoje. Apanhei um bocado no início, você Então, imagina. como o doutor Paulo colocou aí agora há pouco, você começou junto com a Real, praticamente, no mesmo ano. Exatamente, eu entendi. Isso que eu ia falar agora. São 32 anos de mercado hospitalar para o Nelson e 32 anos de Real Médica. Viu? Coincidência? É isso aí. Coisa boa. Coisa Isso aí. boa. E aí, então, mas foi um anúncio de jornal que te levou a esse mundo de vendas. Você já tinha um namoro, mas nada do tipo oficial e não teve uma indicação. Foi tipo, olhou no jornal e vamos lá ver o que acontece. Isso, eu fiquei procurando durante alguns dias. Foi quase um mês, eu não mandei alguns currículos, mas esse daí, da onde a gente menos espera, vem, né? Sim. E aí eu falei, gente, estou entrando no ramo de material médico, uma indústria cirúrgica, e aí? Sem experiência alguma. Vamos ver o que vai dar isso. Sim. Eu, na época, fiz o treinamento em São Paulo. Quando retornei ao Rio, eu falei, o gerente vai me ajudar, né? Nunca tinha entrado no hospital para trabalhar. E nada, lê do engano. Ele simplesmente virou para a gente, era uma reunião da equipe de vendas, estavam abrindo a filial no Rio, e aí me deu um painel de clientes e deu um roteiro de visitação daquela semana. E aí disse, olha, primeiro cliente esse aí, segue a ordem. E meu primeiro hospital foi o Hospital do Andaraí. Hospital tranquilo, simples, pequenininho. Molezinha. Molezinha. Tu imagina eu chegando na porta do Hospital do Andaraí, com uma pasta enorme, cheio de material, olhando e, bom, por onde eu começo aqui? E aí foi meu início, né? Foi desbravando. Legal. Priscila, um abraço aí para Priscila, teve neném há pouco tempo, tá aí com a gente. Então, aproveitando que você puxou um gancho aí de um tema bem interessante, se, por exemplo, um funcionário hoje, começando contigo, hoje na equipe você tem algumas pessoas ali trabalhando que já trabalhavam bastante tempo nesse ramo, mas vamos supor que chegou uma pessoa estagiária na Real Médica e foi selecionada para trabalhar contigo dentro dos órgãos públicos. Qual seria, tipo, como você orientaria essa pessoa na primeira semana de trabalho, assim? O que você pensa como importante logo nesse início? Bom, primeiro de tudo, ele tem uma coisa que eu aprendi logo nesse início. Você tem que conhecer, tem um termo até engraçado que foi até usado na minha época, você tem que conhecer as entranhas do hospital. Então, eu tenho que exatamente passar isso para a pessoa. Se o meu colaborador chegar na minha equipe para trabalhar, eu vou chegar para ele, a mesma coisa que eu apanhei. Você vai entrar no hospital e tem que conhecer todos. Sim. E aos poucos ele vai aprendendo aonde ele tem que se relacionar. Relacionamento, isso aí é a palavra mágica para tudo, para tudo. Ele tem que entrar dentro do hospital e falar do faxineiro ao diretor. Ele tem que saber como conversar com todos eles. Todos. Isso é o relacionamento. Isso é a primeira dica que eu dou, além de conhecer, claro, conhecer os produtos que ele vai trabalhar, nosso e do concorrente, né? Para ele poder saber o que ele vai falar, como ele vai... Teria uma primeira semana ou até mais aí, dependendo de um treinamento interno, né? E depois do treinamento de campo, digamos assim. Mas eu tenho até curiosidade, que eu sou um cara que não tem uma expertise no órgão público quanto você tem. A gente trabalhou um pouquinho junto, trabalhei um pouquinho com outros colegas aí, mas eu tenho um pouco de receio, assim, vamos supor, eu chego num hospital do Exército, que é um hospital que é bem limitada a entrada, assim, não é tipo, chego lá com a minha identidade e estou chegando no hospital e vou ali conversar com o major fulano de tal. Como é que funciona isso nesse primeiro momento? Assim, você acha que a sua presença é de suma importância no primeiro mês ou em 15 dias? Como é que você filtra isso, né? Planeja isso? Para não dificultar tanto uma pessoa que não tem expertise nenhuma, que não conhece nada dentro dos hospitais públicos. Tá. Primeiro ponto. Ele, para começar,
primeiro hospital público que ele vai visitar, eu não daria direto para ele um hospital militar. Porque a entrada no hospital militar, para quem não conhece, já é um pouquinho mais difícil. Eu daria primeiro, se ele for sozinho, não gostaria de soltar ele sozinho, normalmente eu gosto de acompanhar, ele teria um pouco de dificuldade. Então, eu soltaria ele num hospital federal, qualquer um dos 6 aí, do NERJ, que tem uma entrada, não é que seja um hospital fácil de trabalhar, né? Você tem que saber como trabalhar. Não já vai logo mostrar a dificuldade toda, né? Para ele se posicionar, primeiro eu falo para ele procurar a parte técnica do hospital, para conhecer por onde ele vai iniciar o trabalho técnico para botar o descritivo do produto dele, todas as clínicas que ele trabalha, o chefe de clínica, é importantíssimo. Esse é o início do trabalho. E aí, a partir daí, ele vai galgando as posições. E daí, do chefe de clínica, ele vai partir dentro de um fluxo, normalmente, ele vai tentar colocar o descritivo do produto dele dentro dessa clínica. Se a clínica já usa um produto similar, fica mais fácil. Claro. Ele está levando de uma opção, né? Mas se não usa, vai ser tudo novo, é mais difícil. Mas ele vai ter convencimento. Isso aí é tudo convencimento, ele tem que partir daí. E ali ele vai galgando. Normalmente, quando ele faz o pedido, um fluxo normal, ele vai partir lá para cima para a diretoria, porque o pedido dali ele vai para a diretoria para ser aprovado ou não, montar processo, e dali vai partir para o setor de compras. Então, ele vai começar a ter o fluxo todinho que ele vai precisar dentro da colocação do produto dele no hospital. Então, ele vai em cada setor. Tá? Compras, almoxarifado, que trabalha muito unido. Você tem um lado financeiro, que é importantíssimo, né? E daí ele vai partindo para todos os setores. Tá? Setor de licitação, tem hospital que trabalha com o setor de licitação e com o setor de pesquisa de mercado separado. Tem hospital que já trabalha junto nos suprimentos, trabalha junto, que é o setor de compra, no caso, trabalha junto com pesquisa, e tem hospital que trabalha separado. Então, ele vai caminhando nesses setores e, com isso, ele vai abrindo todo o relacionamento. Sim. Aí, dali, ele continua. Agora, isso no hospital, vamos dizer, dentro do hospital federal normal, sem contar os militares. No militar, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque é militar, né? É mais difícil ter o acesso, então ele tem que pegar. Eu normalmente vou ter que acompanhar, porque eu já tenho essa expertise há algum tempo, para poder dar uma entrada na parte administrativa, que é mais complicada. A parte técnica, são os médicos, muito médico trabalha, já tem o conhecimento de um outro hospital e mais do HCE, no caso, você perguntou do hospital do Exército, Sim. Mas na parte administrativa que fica mais difícil. Esse acesso, você é embarreirado muito antes de entrar. Sim. Que são pessoas de patente mais alta que você vai precisar falar, é mais complicado. Aí você tem que ter tempo para ter o conhecimento. É verdade. Falando de exército um pouquinho, lembrando o nosso amigo Solimar, que Deus o tenha, era sensacional ir visitar com ele lá, ele conhecia de cabo a rabo. Mas, aproveitando então, você quando chegou a trabalhar, estou falando muito de órgão público, que hoje é seu maior dia a dia, assim, foco, digamos, né? Hoje é o foco. Eu sei que você já trabalhou com inúmeras linhas aí, mas teve alguém específico que naquele início ali te ensinou alguma coisa do órgão público, ou você teve que botar a cara, estufar o peito, ir para cima e ver o que ia acontecer? Olha, aquilo que eu te falei lá atrás, o primeiro hospital que eu peguei foi um hospital público. Então, eu tive que aprender, apanhei. Tá? Pra você ter uma noção, no Andaraí, o primeiro serviço que eu fui visitar, eu não sabia. Mas não teve um mestre, assim, um cara que você hoje, lembrando lá do passado... Na verdade, não, porque eu só lidava com peão, era condição civil. Sim. Então, aí depois, esse meu gerente conhecia muito. Aí Sim, ele legal. chegando e me passando as... Aí ele riu, você apanhou? Que bom. É assim mesmo para iniciar. Eu trabalho dessa forma. Ele foi me dando as dicas aos poucos. Não, é porque eu puxei esse gancho porque às vezes a gente chega numa nova empresa, né, num novo trabalho, e eu escuto muito as pessoas reclamarem, pô, não tive um suporte, meu gerente não deu suporte, meu supervisor, meus colegas nem me ajudam e tal, mas às vezes também depende muito da nossa proatividade para a gente
buscar essa ajuda mútua, né? Lógico que você, por exemplo, chegando um colaborador novo, lógico que você vai dedicar um pouco mais do seu tempo para esse cara, ou para essa pessoa, para essa menina, mas você tem os afazeres do dia a dia que você não pode deixar de lado. Então é uma coisa que as pessoas, quando chegam, principalmente os mais crus, né, os com menos experiência, e sentem um pouco dessa falta ali do dia a dia, né? Exato. O que acontece? Eu trabalho da seguinte maneira. Se a pessoa vai trabalhar comigo, como você deu o exemplo, vamos dizer, um estagiário. Eu hoje, o que eu faço? Eu pego na mão dele, vou no hospital, porque eu sempre fui um cara de campo. Então, na verdade, eu gosto de acompanhar e mostrar para ele os caminhos. Sim. Agora, a partir dali, eu mostrei os caminhos, posso até apresentar algumas pessoas, ele vai ter que desbravar. Aí é com ele. Tá? Eu não gostaria hoje de soltar a pessoa sem um menor conhecimento, só conhecer produto, mas não sabia andar dentro do hospital. Me soltaram na época, mas acho que hoje é outra época. Eu acho que eu faria isso. Eu colocaria ele dentro e, olha, começa a caminhar. De repente eu trabalho com ele a primeira semana, em algumas unidades, e depois deixo ele correr. E a proatividade, né? Aí ele vai ter que se virar também. A Tati da Johnson, da Mentor, ela pergunta quanto tempo você trabalha no mercado público. É desde que você começou na Mucambo, não é isso? Na verdade, na Mucambo, você vê, eu já fui no primeiro hospital em final de... Na verdade, eu entrei no Andaraí, foi o meu primeiro hospital, foi no primeiro dia útil do ano de 89, que eu fiz o curso no final, no treinamento de Mucambo, final de 88. Então é mais velho do que eu esse tempo aí. Mais ou menos. Só tem isso? Tem certeza? Tô com 28, Nelson. Tô com 28. Desde que eu te conheci? É isso. Aí o que acontece? Então, ali eu já comecei a trabalhar. Então, esse mercado, para mim, não só trabalhava com o público, né? Eu trabalhava visitando o hospital público, hospital particular e a rede de distribuição e lojas. Sim. Então, era um foco geral, não tinha um foco só no público. Tá? Eu comecei a focar muito no público quando eu entrei na BD em 92, eu fiquei quase 4 anos na Mucambo, na BD em 92, quando foi em 95, a empresa me botou só em órgão público. Ali que eu comecei só focando órgão público. Legal. Aí gostei muito, e aí vim embora nesse tempo, né? Sim. Então essa é a minha experiência nesse mercado público. É um show de bola. E como é que você hoje controla o pessoal que trabalha contigo, né? O pessoal aí dos órgãos públicos? Se tem algum relatório, alguma maneira de pelo menos uma vez por semana estar com eles no campo, ou reuniões, hoje a gente não pode deixar de falar devido à pandemia aí, reuniões via aplicativos e etc. Bom, o que acontece? Eu aprendi nesse tempo todo aí, que eu fui gestor em algumas empresas, aprendi muito tipo de relatório, ainda mais que eu trabalhei em multinacional. Então, você tem aquela série de relatórios, né? Além do painel de cliente, você tem roteiro de visita, relatório de visita, tem a pré-visitação, pós-visitação. Então, sabe, você tem aquele todo controle. Porém, eu nunca gostei muito dessa parte de cobrar por relatório, porque existe o tal do relatório fantasma, né? Sim. Espírita. Então, o que acontece? Eu prefiro fazer o seguinte. Primeiro, você tem que trabalhar com uma pessoa que você tenha confiança. Legal. Você tem que acreditar naquela pessoa. Uhum. E o que acontece? Essa confiança, eu deixo à vontade a pessoa. Só que eu já parto do 100% de confiança. Eu prezo muito pelo seguinte, às vezes a gente não está bem no dia, não adianta você sair para trabalhar não estando bem com você mesmo. Algum problema, não está bem. Eu prefiro que o meu colaborador me ligue e vire para mim, hoje eu não estou bem, estou com problema, vou ficar em casa. Prefiro que seja assim, do que ele dizer para mim que vai visitar, ele diz que foi e não foi. Tá? E outra coisa, como eu gosto muito de campo, eu vejo da seguinte maneira. Quando eu saio com o colaborador, eu fico observando. Eu tenho essa característica de observar muito. E eu vejo o relacionamento dele dentro da unidade. Se ele está se relacionando bem com as pessoas, eu já peguei, não da Real, tá? Empresa antiga, já saí com
Um vendedor que não saía, saltava no andar, não sabia nem para onde era o centro cirúrgico, nem para onde era a chefia de enfermagem, que eu trabalhava muito com a chefia de enfermagem. O almoxarifado era embaixo, ele ia para cima, normalmente o almoxarifado sempre é para a parte de baixo. Então, quer dizer, aí o relacionamento te mata. E Sim. fechando o relacionamento, resultado. Tá? Nada cai do céu. Se não tiver trabalho, se não tiver todo esse trabalho em campo para você pegar, não adianta. É o que eu brinco com o pessoal. Gente, o empenho para você pegar não é assim. Ah, caiu do céu, puxa, que legal, mais um, opa, mais um. Não, você tem que puxar. Aquilo ali já é o final, né? Sim, Então, com certeza. Então, aí é resultado. Isso é que eu vejo muito no colaborador, resultado. Então não existe aquele negócio, você tem que visitar tantos hospitais por semana, você tem que visitar tantas clínicas por mês e etc. Esse tipo de coisa não é bem cobrado assim. Olha, eu não cobro isso de perto. Eu dou mais ou menos as condições e mais ou menos o número de visitação que eu acredito que dê para fazer. Mas é Sim, muito. Por exemplo, no setor público, você tem que trabalhar a parte da manhã nos hospitais praticamente. sim. Na parte da tarde, você visitar público, você não vai lograr muito êxito. Você Uhum. pode ir lá no setor de compras, que tem um pessoal ainda que trabalha na parte da tarde, para bater um papinho, mas eles nem gostam. O negócio todo ele flui muito na parte da manhã. Tá? Salvo algumas unidades, e ainda tem algumas pessoas que. Mas a maioria de manhã. E às vezes você fica esperando para ser atendido, por exemplo, no hospital militar, precisa falar com o coronel para dar uma autorização para um determinado compra de um produto. Quem vai Sim. botar a fatura é ele. E aí você fica parado lá 3 horas esperando, tomando um chá de cadeira, ou às vezes em pé, ou sentando na escada. Então, é difícil você ter um cálculo exato. Então, eu calculo muito, por isso que eu digo, é resultado. Eu bato muito em cima de resultado. Sim. E uma coisa também que a gente às vezes acaba esquecendo, a parte administrativa, né, da empresa, ela tem que te dar um suporte quase que imediato quando você precisa, né? Então, agradecer aí o pessoal interno da Real também, de todo o trabalho aí, das cotações e negociações, licitações e etc. Eu acho que é bem importante aí para a gente conseguir galgar as coisas. Até, de vez em quando, ou quase sempre, a gente encontra oportunidades, né, que hoje essas ferramentas novas chamam de leads, para a gente ir atrás, né, de alguma coisa. Ah, o hospital falando de tal me pediu um orçamento. E é um hospital que, de repente, a gente focava na cirurgia plástica e não focava na cirurgia geral. E aí pediu um orçamento de um catéter de quimioterapia, que é uma coisa que a Real não tem há muito tempo, não é muito conhecida no mercado pelo catéter de quimioterapia, mas a gente trabalha. Então, é algo que a gente precisa de uma equipe bem, bem certinha para a gente conseguir galgar esses objetivos aí que você está falando. Olha, você tocou numa parte muito importante. Se você não tiver uma retaguarda, você não vai andar. O caso da Real, eu já trabalho, então, 9 anos, né, que eu estou na Real, e ela sempre, cada vez melhora, porque sempre pode melhorar, ela está sempre te dando um apoio. A estrutura que a Real tem te deixa tranquilo para você trabalhar. Você tem uma estrutura de convênios médicos dentro, que atende toda a parte, o particular, a parte de convênio, que é elogiada pelos nossos fornecedores. E na parte pública, eu tenho uma pessoa que realmente é meu braço direito, esquerdo, funciona tudo para mim. Não sei se ela está presente aí. Não vi ela ainda, então eu não vou dar uma força para ela, não. Pois é, vou ver ela amanhã. Ela deve estar esperando para ver no YouTube depois. Deixa ela comigo. Então, o que acontece? Ela, qualquer coisa que eu preciso, eu estou no meio da rua, preciso de uma informação, é na hora, é imediato, ou através de mensagem, ou eu vou ligando, e assim, ela dá esse apoio não só para mim, para a minha Sim. equipe toda. Então, essa estrutura, esse apoio, é fundamental. Além disso, você pega o hospital, principalmente no militar, que a gente fala, olha, eu estou precisando de um produto para daqui a 1 hora. Então, a nossa logística, realmente, eu ligo para o chefe de logística. Sim. E ele diz, não, Nelson, vou dar um jeito aqui e entrega o produto. Então, é outro ponto que a gente ganha muito. E como é que você começou na Real? Essa história é legal. Isso aí foi um recomeço da minha vida. Eu me lembro aqui que o Edinho, na live dele da semana passada, ele Sim. falou, a Real, o Dr. Paulo me deu chance quando eu tinha 45 anos.
Aí eu falei, bom, quando chegar da minha vez, a minha história ainda é mais à frente. Eu tinha 55 anos quando o doutor Paulo me deu uma chance. Só que eu recomecei tudo, né? Comecei de assessor lá do SUS. Você tem experiência no público, só que só dá para começar pelo SUS. Eu falei, vamos embora. Eu estava precisando trabalhar e não queria sair desse mercado. E aí recomecei. Esse foi meu reinício no mercado, vamos dizer assim, porque tinha acabado de ter a empresa e aí tinha paralisado as atividades e vim trabalhar na Real dessa maneira. E aí vim galgando as posições, graças a Deus, hoje eu estou numa posição muito boa dentro da empresa. Não, show de bola. E falando um pouquinho da empresa que você teve aí durante 6 anos, foi dentro do mercado também de OPME, de saúde, de venda hospitalar, né? Foi... Eu trabalhava, antes de eu montar a empresa, eu trabalhava no laboratório Abbott, com tira de glicemia capilar. Uhum. E aí saí da empresa, na verdade foi a única empresa que me dispensaram, porque houve uma mudança, eu estava como gerente regional, o meu chefe, o gerente nacional, saiu, e aí, cargo de confiança, mais ou menos assim, eu saí. E aí eu falei, bom, o que eu faço agora? Tive a oportunidade de montar a Aledan. Foi em final de 2005. Uhum. Eu saí em junho de 2005 do Abbott, e aí foi para final de 2005. E aí o que eu fiz? Tive a oportunidade de ter as tiras de glicemia do concorrente, que na época era Roche. Para começar, era isso, eu trabalhava também com a linha de curativo. Mas esse aí foi meu foco. E aí foi tudo que eu queria, né? Eu estava com sangue nos olhos. Aí parti tudo com o material da Roche, era o material equivalente ao do Abbott, e vinha no caminho de sucesso muito grande. Esse foi o meu início lá. Só que, infelizmente, o lado financeiro, a lucratividade da tira de glicemia, ela é muito baixa, percentual muito pequeno. Eu dei uma bobeada, em vez de pegar outros materiais, tentei, mas não consegui. E chegou um ponto que eu estava já focado com um percentual muito alto dentro da Aledan nas tiras de glicemia. Vinha bem, vendendo muito bem, estava bem colocado e tudo, a empresa muito bem, a equipe boa, mas a lucratividade foi correndo meu capital de giro. E aí que foi o meu problema, foi o lado financeiro. Então, cheguei em 2011, eu falei, gente, não dá mais. Eu tive que paralisar as atividades e voltar a trabalhar, iniciar tudo de novo. Foi essa chance que eu tive aos 55 anos. E a gente às vezes não imagina, mas, por exemplo, você só trabalhava com, o seu foco lá era tira de glicemia. Então, pô, já que ele não tinha lucratividade de fluxo, por que não aumentar o preço? Porque se aumentar o preço, talvez você estivesse fora do mercado. Não, era pior ainda, porque eu tinha que comprar pelo preço determinado do fabricante e vender também pelo preço determinado. Ou seja, ele determinava a margem que eu tinha que trabalhar pelo mercado e era uma situação dessa. Então, eu tinha aquele percentual, por isso que a lucratividade era baixa. Eu tinha que manter. Primeiro que eu fazia contrato com os hospitais e eles autorizavam dessa forma. Me forneciam aquele preço para eu vender aquele outro preço. Então, esse que foi o grande problema. E eu acabei crescendo muito e ficando com um percentual dentro da empresa muito alto. Eu cheguei a ter 75%, em torno de 75% do faturamento da empresa em cima de um único produto, que tinha uma lucratividade baixa. Foi aonde que eu fiquei, aí o meu capital de giro não aguentou, né? Não dá para aguentar, fica difícil. E aí eu não consegui pegar outros produtos. O que eu peguei, eu vendi. Eu peguei algumas coisas, mas não conseguia ter uma boa saída, até uma margem melhor, mas não conseguia ter uma boa saída. E cada vez melhorando na venda das tiras de glicemia. Mas aí foi o grande erro aí que eu cometi, vamos dizer assim. Não erro não, aprendizado. Sim, acontece, faz parte. E durante essa pandemia, você tem alguma estratégia com a equipe? Como é que você pede até para você mesmo e a equipe está ainda em contato com o pessoal de hospitais? Acredito que a restrição dentro dos hospitais é quase que 100%. Como é que vocês estão atuando aí nesse momento? Olha, está muito difícil. O hospital público, ele depende muito do seu contato pessoal. Mas, essa pandemia é uma coisa que ninguém esperava, uma coisa diferente. Nós temos que nos reinventar. E aí eu falo com eles, olha, vamos mantendo contato, mas aí é um contato
o WhatsApp, né? Então, o e-mail, então o contato sempre assim distante, não é o olho no olho. Então, Sim, quando existe alguma necessidade de ter que ir ao hospital, mas aí existe aquela dificuldade de entrada, de andar dentro do hospital, está tudo muito difícil nesse momento, e está todo mundo voltado para o problema da Covid. Então, assim, eu só falo para vocês, para eles não deixarem de ficarem esquecidos, né? Olha, sim. já são aí 2 meses, então vocês tomem cuidado só para não ficarem esquecidos, né? Mantenham o contato para dizer, ó, tô ali, eu tô aí, eu continuo aí. Real tá aí, tá funcionando, tá aí, tá rodando, eu também tô. E aí, quando a gente acabar essa pandemia, que a gente vai ter que... Vai ser um novo normal, vamos dizer assim, né? Sim. Não, A gente pode pensar do tipo, vamos fazer uma conferência com o pessoal da cirurgia geral, o pessoal da onco, mas não existe essa possibilidade dentro do órgão público. Não é tão simples assim como, por exemplo, se a gente quiser fazer uma reunião com um médico da cirurgia plástica hoje, a gente consegue agendar e pegar ali 20 minutos do dia dele, e mesmo ele no consultório, a gente conseguir fazer, ou um comprador de um hospital privado, a gente também consegue se reunir com eles, ou até mesmo alguém de convênio, essas coisas. Hoje a gente consegue atuar com a pandemia, mas o público ele é muito dependente mesmo do que você sempre falou, que é olho no olho, dia a dia, é aquele negócio, não é que faça tempo, mas eu tenho que ir naqueles meus 5 principais hospitais toda semana, independente se não tem uma possibilidade de um edital, uma possibilidade de uma licitação, mas eu tenho que ir para conversar, para ver se está precisando de alguma coisa, está ali, mesmo que seja uma visita de meia horinha, né? Passou ali nos setores principais, e mesmo não tendo uma perspectiva a curto prazo, mas a gente tem que estar ali sendo visto, é o que você sempre fala. Então, acho que é muito importante a gente conseguir manter essa... As redes sociais hoje são um vínculo, né? A gente, como Real, a gente está tentando evoluir ainda mais nesse quesito, tipo, tá presente. Essa nossa conversa aqui é como se a gente também estivesse batendo um papo junto com os amigos e tudo mais, e as pessoas perguntam para a gente estar junto. Tem muita gente da Real aí, inclusive, pessoal, as perguntas é importante vocês colocarem nessa caixinha de interrogação para me ajudar aí, tá? Quando elas vêm, né, corrida aí, às vezes fica meio complicado. Mas eu acho super, super importante mesmo. E quem não manter esse contato, der uma distanciada, a gente já está chegando a 3 meses aí de quarentena quase, né? Eu acho que começou dia 13 ou dia 10 de março. O primeiro caso no Rio de Janeiro foi 5 de março, então a gente vai completar 3 meses, pelo menos, do primeiro caso. É super importante a gente estar presente, mesmo que à distância, para quando isso tudo voltar... exato. O Nelson não me abandonou, a Real não me abandonou, e assim sucessivamente, Luciano, Beatriz, Edson e assim, eles estão presentes, o Antônio, e assim a gente consegue acelerar, de repente, uma oportunidade quando tudo voltar ao normal. Acho que essa é a mensagem mais importante que a gente tem para a equipe de vendas, que é aquela galera que gosta de estar na rua, gosta de estar visitando, gosta de estar batendo porta, é que não dá para bater porta agora, mas a gente tem que ser o primeiro da fila quando essa porta puder ser aberta novamente. Abriu a porteira, meu amigo, é partir para cima. Eu tenho certeza que todos estão pensando dessa maneira. Tá? Hoje Sim. mesmo foi interessante, eu falando com o Luciano sobre um determinado hospital que ele está com problema no financeiro, claro, ninguém está cobrando em cima, fica mais complicado. Eu falei, Luciano, dá um jeito, a gente tem que manter isso e tal, o hospital sempre pagou direito, mas é a presença que faz falta. Ele falou, não, se não resolver, eu vou dar um pulo lá. Eu falei, mas calma, cara, tenta resolver. Se não tiver outro jeito, vai até lá, mas você vai ver a dificuldade. Então, vamos tentando aí, vai. Não pode você esquecer, deixar, não é você, deixar eles esquecerem de você. Sim, sim. O público é difícil você trabalhar dessa maneira, longe. Muito É o que você difícil. está colocando, né? É olho no olho. Mas a gente tem que... As armas que tem hoje é isso aí. É a internet, é o telefone, é o computador. Tem que ser assim. Não, e a gente está com a Real exclusivamente está com uma parceria com um dos nossos fornecedores, que é a Crisalix, que a gente tem uma ferramenta, é muito para consultório, né? Então não entra muito no público, mas a gente tem uma ferramenta que a paciente ela consegue fazer uma pré-consulta, enviar para o cirurgião ou para o médico, normalmente um cirurgião, que é o que a gente trabalha com material,
E aí ele já agenda uma consulta através dessa plataforma e pô, fez um sucesso danado numa webinar na semana passada e muitos cirurgiões estão treinando sobre elas agora. O Luciano também fez uma pergunta você já comentou sobre a Mucambo e tal, mas comenta um pouquinho então, rapidinho, sobre quais eram os materiais da Abbott, da BD. Da Abbott também você comentou que eram mantidas de glicemia na sua maioria, mas eu acho importante o pessoal saber que o Nelson, que é o coordenador dos hospitais públicos da Real Médica hoje, ele tem uma vasta conhecimento técnico mesmo de vários materiais, não só de visitação ali, né? Porque eu acho que a gente tem maneiras diferentes de lidar, né, durante essa vida aí, durante essa vida profissional. Tem pessoas que se vendem muito bem, tem pessoas que são um pouco mais introvertidas, outras extrovertidas, então, às vezes a gente confunde do tipo, não, pô, o Nelson é um bom vivan, porque ele mas é o seu jeito de ser, você é um cara que leva a vida mais solta, assim, digamos assim, mas tipo, pô, não é um cara que tá sempre estressado, cobrando e de repente falando palavrão e tudo mais, é um cara que vai junto, vai com a onda ali. Então, eu particularmente, como eu te conheço há mais tempo, nisso tudo aí, a gente começou... Comecei antes que você, na real, mas você começou muito antes do que eu nesse ramo. E eu sei tudo isso. A gente já bateu muito papo e tal, mas aquelas pessoas que não estão no dia a dia, eles confundem um pouquinho. Então, comenta aí um pouquinho sobre sua vida aí, profissional, mais um pouco, rapidinho. Tá. Bom, eu não sou nenhum Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me lembrar, não é por aí. Mas com a experiência de vida e nesse próprio mercado, você começa a ver que os problemas acontecem e você tem que ficar mais tranquilo para resolver. Problemas vão ter sempre. Também, se não tiver problema, não adianta, né? Não rola. E aí você tem que avaliar cada problema e ir resolvendo. Tá? Então, não adianta você essa história, não sei o quê. Eu, às vezes, até tenho um erro. Eu guardo muito para mim. Às vezes, de noite para dormir é meio complicado, que fica a minha cabeça, eu tentando resolver na minha cabeça. Resolvi o problema para o cliente, mas na minha cabeça ainda fica girando. Ainda acontece. Sim. Eu trabalho muito isso para não... Porque aí já tem uma certa idade, coração, não sei o quê, não quero ter nenhum problema. Mas, assim, como eu gosto muito de campo, eu acho que talvez eu ficaria muito nervoso se eu ficasse dentro do escritório full time. Isso eu nunca gostei. Aí não dá. Então, eu gosto de rua. Eu sempre gostei, é o meu jeito. Gosto de lidar com a pessoa, porque você no campo, cada dia é um dia diferente do outro. Você não tem dias iguais. No escritório, você tem que obedecer aquelas regrinhas ali, que aquilo você fica naquele campo ali. Então, eu sempre gostei muito disso. Talvez isso aí me tranquilize. E a experiência de campo. Tá? Falando um pouquinho sobre material, além das luvas cirúrgicas que eu trabalhei focado no início, depois eu fui para a BD, trabalhei primeiro com seringas e agulhas, depois a linha de anestesia, linha de centros cirúrgicos, catéteres semi-implantáveis. Depois da BD eu trabalhei com loja, então trabalhei com muito material, eram 7 lojas que eu supervisionava, então trabalhei com muito material de varejo, vários tipos de materiais dentro de material médico hospitalar, que eram lojas de material médico hospitalar. Partindo dali, fui para o Abbott, aí foi focado, era uma linha específica de glicemia capilar, fiquei focado nisso. Depois, na Aledan, muito focado nisso também, uma linha de curativos também. E aí, na Real, é que eu vinha trabalhar, tanto que eu, quando peguei a primeira coisa, até a Beatriz, que é da minha equipe hoje, foi ela que me passou o setor do SUS. Foi aprendendo o SUS, aí era a linha da Johnson, que eu não tinha visto ainda. Eu trabalhava assim, pouco dentro de centro cirúrgico, né? Muito fora, sempre trabalhei um pouco mais fora. E aí comecei a acompanhar mais cirurgia, trabalhar com a linha de grampeadores, onde eu trabalhava no SUS com isso. E aí depois vim caminhando e mudando, e logo em 2012, logo alguns meses que eu estava na Real, tive a felicidade de a Real pegar a distribuição da Mentor. E aí, no início de 2012, eu peguei a responsabilidade de ser gestor da linha da Mentor, que eu gostei demais, como gosto até hoje, trabalho no público com essa linha também. Sim. E assim, aí vim direto e trabalhando no público, a gente trabalha com toda a linha da Real, né? Sim, sim. Além da Johnson, que é o nosso principal fornecedor, tem várias outras linhas, né? E a Ana Nobre, ela pergunta para a gente, aproveitando, se existe muita diferença no trabalho SUS, federal, militar. Existe uma diferença assim, básica que a gente consiga citar? Eu não vejo muita diferença, eu olhando mais de fora, mas
que você diz aí para gente? Tá. A diferença básica que tem, vamos dizer assim, é do SUS para os demais. Porque o SUS é prefeitura. E a Sim. prefeitura, como é que ela trabalha? Você trabalha com um contrato anual. Você participa da tua colocação de preços no final do ano para você ser habilitado a fazer o fornecimento no próximo ano daqueles materiais. Então, a gente hoje fornece, são poucas coisas da linha da Johnson, basicamente grampeador, que é cirurgia aberta, e aí você fornece, não é como se fosse assim, é um material consignado, você deixa no centro cirúrgico do hospital, conforme a utilização, você tem que pegar o relatório da utilização do centro cirúrgico, que vai para a parte administrativa, você pega esse relatório, leva para a empresa para ser emitida uma nota fiscal. Então, é uma forma de trabalhar bem diferente. Você já tem um material dentro do hospital e você pode fomentar a utilização dentro do centro cirúrgico, porque não só tem a sua marca, tem os outros concorrentes. Então, normalmente tem pelo menos 3. Você tem que fomentar a utilização dentro do centro cirúrgico. É esse trabalho que faz o SUS normalmente. Já o Hospital Federal, que seja área militar ou área do NERJ, funciona mais ou menos igual. É através de licitação. Tá? O militar hoje é o que está licitando mesmo, está abrindo novos editais. O NERJ... Os demais, né? O NERJ, e tem os universitários também que estão ainda tendo alguns pregões, que são os universitários, estão bem também. Agora, o grupo do NERJ, que são 6 hospitais, eles já estão sem botar um pregão bom na rua desde o final de 2015, que eu me lembro, foi o último. Sim. De lá para cá, assim, um ou outro detalhezinho, mas coisinhas pequenas. E aí você tem que trabalhar o quê? Com a ata de registro de preço dos outros órgãos para poder fazer adesão nesses hospitais do NERJ. É assim que é o trabalho hoje. De alguns anos para cá está sendo só assim. Eles não estão montando edital novo, pregão novo para gerar o produto. Eles estão indo na carona, que normalmente são os militares que montam. Tanto a aeronáutica, como o exército, como a marinha, que estão muito nessa parte. Não, legal. É legal. O Edson também ele faz uma questão aqui que é bem complexa, não, mas é bem importante para a gente no dia a dia do trabalho dos hospitais públicos e no particular também. O compliance hoje ele tem ajudado ou tem afetado o dia a dia da sua equipe ali no público? Falando especificamente de público, aí de repente eu até falo um pouquinho de particular, que eu tenho um pouco mais de expertise aí, fiquei bastante tempo como gerente. Mas conta aí pra gente sobre o compliance, o que isso afeta, ajuda? Tá. Obrigado, Edson. Primeiro ponto, boa pergunta, Edson. O primeiro ponto, compliance é uma coisa seríssima. Nós trabalhamos com um dos nossos principais fornecedores, que é a Johnson, que tem um compliance muito forte e exige muito da gente. E a Real Médica está totalmente adequada a isso. Nós temos o nosso código de ética, que, se não me falha a memória, ele tem o mesmo tempo na Real do que eu. Ele foi criado em 2011, se eu não me engano. Acho que foi a primeira edição. Então, desde que eu comecei no órgão público, dentro da Real, eu já estava dentro das conformidades. Agir de acordo com a regra, as leis, os regulamentos, tudo aquilo que o compliance de uma multinacional tem, a Real também obedece aquilo e tem as suas. Tá? O código de ética é muito claro. Então, normalmente, o pessoal da minha equipe, o hospital público, ele é muito visado. Então, eles trabalham ali já sabendo tudo que tem que ser feito. Então, a gente trabalha tranquilo. É só você trabalhar dentro do compliance. Atrapalhar numa venda? Sim. Mas eu prefiro perder o negócio do que ter algum problema, perder um fornecedor nosso, principalmente uma multinacional. Então, a gente trabalha totalmente alinhado. Nunca tivemos problema quanto a isso. E, claro, não vamos ter também, porque a gente trabalha alinhado ali, nosso código de ética com o compliance da Johnson, com o credo da Johnson. Com certeza. E até aproveitando aí, ontem assistindo o Jornal Nacional, não sabia, mas a Johnson Johnson foi um dos destaques lá das matérias lá sobre investimento aí na pandemia, ajuda e tudo mais. Teve um quadrinho lá que falou bastante sobre isso, que a Johnson investiu bastante para ajudar nesse momento complexo aí. Essa eu não assisti, não. Depois dá uma olhada lá no Globo.com, deve ter.
E falando um pouco de compliance, não é muito difícil entender o que é. A palavra compliance Está em traduzindo ela, conformidade. está em conformidade, exatamente. É, É aquele, é, é aquele negócio que eu, quando comecei a andar de carro com os meus pais, eu não tinha obrigação de usar cinto de segurança. Hoje todo mundo tem obrigação. Na isso. pandemia, a gente tem alguns municípios e estados aí que têm a obrigação de usar máscara, e outros não. Mas dentro daquele município é compliance você utilizar uma máscara, para evitar o contágio e tudo mais. Isso. Então, são conformidades e regras que cada um rege da sua maneira. A Johnson Johnson ela tem um puta de um compliance, assim, de uma auditoria, de 2 em 2 anos a gente tem visitas na real, ou a gente tem que fazer alguns relatórios e tudo mais. Isso é super importante. É uma coisa que me ensinou nesse mundo aí da venda, no mundo de material hospitalar, que nunca vai tirar. É algo surreal do lado positivo, assim, é uma escola, é um pedigree. Eu costumo brincar que quem trabalhou na Real e, obviamente, indiretamente para Johnson Johnson, não trabalha para Johnson, mas indiretamente, muito difícil fica desempregado, né? Porque já tem todo esse aprendizado, esses treinamentos e tudo mais um pouquinho. Então, o compliance é dormir tranquilo, digamos assim. Exatamente. Eu prefiro, na hora eu fico até, puxa vida, perdi o negócio por aquela empresa lá, mas eu sei da maneira que ela ganhou. Então, eu fico tranquilo comigo mesmo. Eu, pelo menos, eu perdi Sim, a venda, mas eu estou ali. exatamente. Né? Vamos partir para outra. É lógico. E assim vai, e assim vai. Aí. Né? A gente tem alguns cases de sucesso aí que, independente de compliance ou não, a gente conseguiu vencer por alguns erros de técnico, digamos assim. O nosso vendedor não está lá presente no momento, ou E não ter observado uma oportunidade que era às 10 horas, achou que era às 14, né? E assim a gente vai aproveitando a oportunidade. Falando um pouquinho do administrativo, SICAF, alguns outros documentos estando em dia, porque senão você não pode participar de um processo licitatório. Alguém fez uma pergunta aqui, o que é preciso para participar de licitações, foi a Érica. Ela perguntou para a gente justamente o que é preciso, então você precisa de inúmeras documentações em dia, tem algumas que são atualizadas mensalmente, outras semestrais, anuais e assim sucessivamente, além de você preparar uma proposta dentro do edital, estar no conforme e também cumprir com um prazo que está dentro do edital. Então, por exemplo, se você, dentro do edital, está que você tem que entregar o material 7 dias após a homologação e você não entregar, esse órgão ele pode te desqualificar durante 2 anos, não é isso, Nelson? isso. Normalmente, você tem várias penalidades, né? Você tem uma suspensão, você tem uma multa, você tem uma suspensão, aí você tem um prazo, pode ir de 6 meses a 2 anos, e dependendo, pode até mais. Então, você tem, muito perigoso. Não só porque você, dependendo do produto que você esteja fornecendo, a falta que ele vai fazer para o órgão, então, se você tem aquele prazo, isso sempre preocupou muito. Como a Sim, gente depende do fabricante, se a gente lógico. determinada licitação, cotação eletrônica, por exemplo, né? Se eu não tenho Uhum. produto disponível, agora mesmo, nessa pandemia, tivemos uma cotação que era para ser feito hoje, e aí nós não temos o produto em estoque, é um produto diferente, e daí a Cris me perguntou, e aí, Nelson, vai ter que, se nós ganharmos, nós temos que entregar em 5 dias úteis. Eu falei, não, primeiro o fabricante tem que garantir se vai entregar para a gente. A gente não tem estoque, não adianta. Porque, às vezes, por uma cotação, você fica fora do mercado e aí não tem jeito. Porque as documentações, além de você ter que manter as documentações, tem documentação que é mensal, você tem que Sim, manter, vai vencendo, você vai, muitas pela internet, que são mais fáceis, mas outras que são presenciais, e você tem o SICAF, que ele faz, vamos dizer assim, é um conjunto dos documentos e esse processo ali é usado para licitação. Mas você não pode deixar vencer nada ali, porque se vencer, ou você não participa sim, da licitação daquele dia, ou você não tem um recebimento de um órgão que, para ele te pagar, você também tem que estar com a documentação em dia. Se tiver atrasada, eles não emitem o pagamento, eles não fazem a ordem bancária. Então, quer dizer, essa documentação tem que estar perfeita. Às vezes, nós temos algum problema de... Vai atrasar alguma coisa? Eu falei, gente, não pode, não pode. Às vezes, por culpa do órgão que não emitiu, mas a gente sim. fica no nervoso, mas sempre ali mantendo... Nossa, a Cris fica doidinha, e eu junto com ela,
mas no final acaba dando certo e tudo se resolve. Obrigado, Cris, pelo dia a dia, então, né? Mesmo ela não estando por aí, depois quando ela assistir lá no YouTube, ela vai ver que a gente elogiou ela. Ela não entrou, deixa ela comigo. Vou pegar ela amanhã de manhã. Rapaz. A Tati fez uma pergunta, mas eu não vou fazer não, porque eu achei essa pergunta meio tendenciosa. Dos materiais que você trabalhou da Johnson, qual é a linha que você mais gosta? Sabia, só podia vir da Tati mesmo. Tati, saudade, um beijão. Você quer que eu responda, né? Não tem. É importante. Eu já dei uma dica lá atrás. Quando, em 2012, início de 2012, o doutor Paulo falou para mim, olha, você vai deixar o SUS agora e vai ser responsável pela linha de plástica, que é uma linha que está entrando, a Johnson Menthol. Nossa, eu apaixonei, como gosto muito até hoje. Então, realmente, dentro da Johnson, a minha que brilha meus olhos, realmente é a linha da Menthol. Tá? Boa. Consegui. Era essa declaração que você queria? Cris, então um beijo quando você vê no YouTube. A gente te elogiou pra caramba na live aqui, tá? Você é um excelente profissional. O doutor Guilherme tá aí com a gente também. Grande abraço. Aí. Mas ela entra no YouTube depois. Você com esses anos todos aí, para não te chamar de mais velho, mas tem algum curso que você recomenda? Não só, eu acho que, como o Edson falou muito de vendas na semana passada, a gente pode pensar um pouquinho em licitações. Existe alguma coisa, Nelson, de curso de licitação específico? Olha só, você hoje, na internet, você consegue, bota no Google que vão aparecer N cursos. Sim. Desde cursos gratuitos a cursos pagos. Eu posso, assim, dar uma dica de dois muito bons, que é da escola virtual. Tem Sim. Muito bons, aí é só você pesquisar ali, porque são vários. E tem o Instituto Licitar, que também tem cursos muito bons. E a gente tem, por exemplo, o pessoal da Real tem uma vantagem aí, que a Johnson, por exemplo, deu um curso muito bom no final do ano. Sim. Dezembro. O pessoal da Real aí tiver interesse, não tiver, ele salvo, eu tenho salvo, fica lá na minha primeira página, que foi muito bom e bastante informação. Então, esses cursos, eu aproveitei um também que eu fiz em novembro do ano passado, da Íntegra. É uma empresa do Sul, mas ela não tem muito costume de fazer, não. Mas eu fiz um curso também muito bom, de um dia, onde me atualizou bastante com algumas alterações, algumas não, bastante alteração que houve do ano passado para cá. Então, Sim. me ajudou bastante. E eu uso isso, né, como fonte de informação também. Tá? Mas no Google aí mostra muita coisa hoje. Tem muita coisa boa, né? Vale a pena. Tem uma pergunta boa do Luciano. Aliás, o Luciano fez bastante perguntas. Obrigado, Luciano. Nesse período de pandemia, existe alguma lei, alguma MP, não sei, que consiga vender sem processo licitatório ou por emergência? Teve alguma coisa nesse sentido? Olha, ainda não tivemos essa solicitação, mas existe. Inclusive, a compra emergencial, que ela tinha um valor, até então, antes da pandemia, de R$ 17.300, ela, com a pandemia, ela passou a ser de 50 mil. Então, olha só a oportunidade que a gente tem aí. Tá? É uma compra emergencial, certo? Além disso, continua a parte de adesão, continua funcionando. Você tem a ata, nós temos atas vigentes. Então, hoje mesmo teve uma solicitação do Hospital de Bom Sucesso para fazer uma adesão à nossa ata de Dermabond lá do Exército. Sim. Eu até passei para a Johnson para ter uma autorização, que a gente Pra vai dar autorizar, autorização deles para de fechar atendimento direto. Não, legal. Então, quer dizer, tem essas possibilidades, ainda tem uma terceira possibilidade, inexigibilidade, Sim. que é o nosso Becker. A gente pode colocar isso dentro do hospital público através dessa forma. Tá? Que então, é produto único, né? Isso, ele não existe concorrente. Então, Sim. essa inexigibilidade, justamente é isso que trabalha no hospital público. Legal. Ou seja, a gente tem opções, mesmo não estando no olho no olho, no tete a tete, de não deixar de vender. Tá? Tem essas oportunidades. Sim, com certeza. Okay? A gente tem 5 minutinhos só, passou rápido.
Já, já. E você estava tenso com isso tudo. É... Não, estava tenso, estava tenso. Como fiz com o Edson, eu gosto de finalizar aqui com um bate-bola rápido aqui, para você me responder diretamente e a gente finalizar, de repente, com alguma pergunta, algum comentário. Agradecer todo mundo que está aí conosco. Obrigado, Cris, mais uma vez, só para ela não reclamar, hein? Obrigado toda a equipe Real Médica. Mas lembrando para vocês, a pandemia, ela veio inesperadamente, óbvio. Mas, cara, pode vir uma pandemia daqui a um ano, ou pode vir uma falta de produto do concorrente daqui a um ano, falando especificamente para a equipe Real, mas para os concorrentes também. A gente tem que estar no lugar certo e na hora certa. Por exemplo, a gente tem algumas linhas de cama hoje. Talvez por a gente ainda estar maturando essa linha, nesses hospitais de campanha, a gente não conseguiu muita entrada. Né? A gente teve uma coisa ou outra de elevadores e tal, mas é porque a gente ainda está maturando. Existem equipes, existem empresas que estão mais maduras que nós nesse segmento aqui no Rio de Janeiro. E assim sucessivamente. Né? Não pintou essa oportunidade direta para nós, mas a gente tem que estar sempre pronto. Então, não desanimem, saiam de casa e façam o trabalho de vocês com excelência. Acho isso muito importante. Tá? Vamos lá para o nosso bate-bola? Só para finalizar, senão o tempo vai acabar e o Instagram joga a gente pro alto. Não, mas pode ser? Eu faço depois do papá? Bate-bola papá? É papá. É rápido. Pode ser? Vermelho, azul, rosa ou verde? Rosa. Pô, tá igual o Edson, mano. Não, o dele não. Não foi mesmo. Empreender ou trabalhar para alguém? Trabalhar para alguém. Para alguém ou por alguém? Para alguém. Para alguém. Para alguém. Proatividade. Isso. As 3 qualidades para trabalhar contigo. Sinceridade, proatividade e resiliência. Bom. Não dá tempo de explicar cada um, mas é mais ou menos. Sinceridade, porque eu sou taurino, tá? Então, é bom. E o que você não admite que trabalhe contigo? Uma qualidade não, né? Um comportamento que você não admita que trabalhe contigo, para trabalhar contigo. O contrário de sinceridade, mentira. Detesto mentira. Tá? Ótimo. Vem falar mentira, sai fora. Trabalhar na Real respeito profissional, respeito com o ser humano, reconhecimento, não ser mais um, ser ouvido, ter opinião, estar satisfeito. E o que você está sentindo mais... Tá ótimo. Pô, até quase chorei aqui. O que você está sentindo mais falta? Não vale falar que é do Neto, tá? O que você está sentindo mais falta na quarentena? É o Neto, tá? Mas... Eu já tirei porque eu sabia a resposta. Agora, além do Neto, claro, isso aí está em primeiro lugar, cara, ir para a rua e não é demagogia não, mas é ir trabalhar, porque eu gosto de campo. Você imagina, eu estou aqui fazendo essa live com você, minha primeira live, tá? Eu estou nervoso aqui, que eu estou parado muito tempo aqui na cadeira, eu estou nervoso. 1 hora sentada. Relacionamento, é o tete-a-tete. É isso. E para finalizar, o que você gostaria que esteja escrito na sua lápide? Fui feliz. Por quê? Tá bom. Não, fui feliz. Não sei. A lápide é sua, pô. Não, eu vou botar só fui feliz. Mas por que eu estou botando fui feliz? Porque eu consegui na vida, graças a Deus, em primeiro lugar, montei uma família maravilhosa e, em segundo lugar, sempre trabalhei com coisas que eu gostava e fui feliz. Então, essa aí é a minha tranquilidade que eu tenho. Ok? Show de bola. Faltando 50 segundos aí para o Instagram jogar a gente pro alto. O Luciano fez mais uma pergunta. Eu acho que ele fez mais perguntas do que... Pô, o cara não para. Os hospitais têm ciência desses decretos, dessas coisas que você falou dos hospitais públicos? Eu acredito que não. E eu acredito que seja trabalho nosso, né? Informar isso a eles. O que acontece? Eles até podem ter, mas cabe a nós passar essa informação e cutucar. Olha aí, ó. Tem isso, tem essa... É só saber justificar. Também não é comprar, tem que ser dentro do compliance e justificar. Viu, Luciano? Faz favor, gente, cutuca. A partir de amanhã, se eu não me engano, já essa live vai estar no YouTube. As outras lives também estão. Então, a Real tem um canal do YouTube agora. Eu pretendo, nas próximas lives, fazer algumas surpresas, alguns sorteios. Conto com vocês novamente. Obrigado. Saudade de todos.